Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Espaço para Ser. Como é que tu estás? Espero que esteja tudo bem desse lado. Espero que estejas a aproveitar o fim do inverno e o início da primavera e que isso esteja a trazer uma boa energia para ti, para a tua vida e para o teu negócio. Eu tenho estado um pouco mais resguardada, eu diria, um pouco mais em modo de planeamento, em modo de organização. E às vezes sabe-me bem estar um pouco mais desligada do mundo fora para um pouco realinhar o mundo dentro. E é exatamente sobre isso que eu quero falar contigo hoje. É sobre a questão de alinhar as tuas ofertas dentro do teu negócio para que possas gerar mais vendas e mais impacto, que é muito importante. Isto é algo que eu tenho estado a fazer no back-office do meu negócio. É algo que está a levar um pouco mais de tempo do que aquilo que eu esperava, mas eu prefiro que assim seja, para que quando entrar em ação e para quando começar realmente a implementar as coisas, esteja tudo alinhado e congruente entre si e também que faça sentido para o momento em que eu estou neste momento, o momento que eu estou neste momento, o momento do meu negócio atual e também aquilo que eu quero trazer agora ao de cima, a forma como eu quero servir neste momento. Então hoje o que eu quero partilhar contigo é 3 aspectos que tu podes considerar quando tu estás a alinhar as tuas ofertas dentro do teu negócio. No fundo, as ofertas é como é que tu empacotas o teu servir, não é? Como é que tu organizas aquilo que é o teu trabalho, aquilo que é o teu servir. Pode ser algum um serviço individual, alguma coisa que tu fazes pela pessoa, como por exemplo, em inglês é os done for you service, não é? Feito por ti. Ou pode ser algo do it yourself, como por exemplo um curso ou um recurso que a pessoa usa, compra e usa sozinha. Pode ser um programa em grupo, pode haver mil e uma opções e às vezes esse é que é o desafio, não é? Dentro das mil e uma opções que existem, o que é que eu escolho, o que é que faz sentido para mim, o que é que faz sentido para os meus clientes, o que é que faz sentido também para os meus objetivos em termos de vendas e os meus objetivos em termos de impacto. Então, quando eu tenho que tomar esta decisão e mesmo quando acompanho as minhas clientes nesse processo, estas são estes três aspectos que alinhamos, não é? São os clientes, tu mesma e o mercado. Então, vou hoje repartir em cada um o que é que tu deves considerar em cada um para impulsionar ainda mais o teu negócio e também trazer essa leveza, porque o que eu tenho sentido muito é que a partir do momento em que está estável, está alinhado, eu sei o que é que eu tenho que fazer. Depois é muito mais simples implementar e podemos nos focar nas outras partes, nos outros aspectos que também são importantes, não é? Então, em primeiro lugar, alinhar para ti mesma quais é que são as ofertas que tu vais oferecer neste ano e no futuro, o que é que ainda faz sentido, o que é que já não faz sentido, o que é que precisa de ser transformado, será que faz sentido para o teu cliente e como é que tu podes comunicar de uma forma que ah, o teu cliente consiga ver o valor da tua oferta e consiga ver o valor de trabalhar contigo e como é que tu te distingues em relação às outras pessoas e também como é que tudo isto se encaixa no mercado e como é que isto se encaixa também no teu negócio como um todo, não é? Até sempre tudo funciona como um ecossistema, então mudar as tuas ofertas pode gerar mudanças em outras partes do teu negócio. Ok, muita coisa, eu sei, mas então vamos simplificar e vamos voltar um pouco à base, não é? Vamos voltar às fundações fortes das tuas ofertas. Então eu gosto sempre de começar pelo alinhamento dos teus clientes. É muito importante olhar para quem é que tu queres servir, quem são estas pessoas, não é? O que é que elas estão a passar, qual é o momento atual que elas estão a passar, quais são os maiores objetivos e desejos neste momento e também, por outro lado, quais são as maiores frustrações, os maiores desafios que estão a passar neste momento que não as deixam seguir e alcançar os objetivos que elas têm. No fundo, hum, tu precisas ter clientes e precisas de servir estes clientes para ter um negócio, não é? Os negócios são feitos disso, arranjar soluções para os problemas de um potencial cliente. Então, para tu arranjares as soluções, também precisas de conhecer quais é que são os teus clientes e quais são os seus problemas. Eu não gosto muito de dar o termo problemas porque, não sei, parece-me às vezes que estamos um pouco a ir à ferida e não é esse o objetivo. E eu sei que há muita gente que também tem esta energia um pouco mais intencional, mais sensível e também não gosta muito de usar os termos de problemas e dores e tudo mais. E está tudo bem, é só às vezes um ressignificar na nossa cabeça que nós não precisamos de quase que ir ali picotar o problema das pessoas ou as dores das pessoas, não é nada disso. Mas tu precisas de saber quais é que são os desafios que ela está a passar porque o teu negócio é uma ponte para ajudá-la a solucionar esses desafios. É uma ponte
para ajudá-lo a ultrapassar os seus obstáculos, ok? Então é preciso este conhecimento do teu cliente. E se tu, neste momento, sentes que não conheces bem o teu cliente, o meu convite, o primeiro de todos, é então ir conhecer. Falar com estas pessoas que são potencialmente os teus clientes alinhados, os teus clientes ideais. O que é que elas estão a passar novamente? O que é importante para elas? Que tipo de soluções é que elas estão à procura, não é? Que tipo de problemas é que elas têm? E também perceber quais são os problemas que são mais prioritários para elas, não é? Nós às vezes queremos solucionar um problema que para as pessoas é tipo secundário, é uma coisa que, ok, se eu conseguir resolver, consigo, se eu não conseguir, também está tudo bem. E nós queremos às vezes fazer um modelo de negócios à volta dessas soluções que não são tão prioritárias e depois perguntamos-nos porque é que não temos vendas, ok? Então é muito importante perceber também, ok, isto é um problema que ela quer resolver já, tipo, se conseguir resolver agora no instante é isso, ou então é uma coisa que é um bocadinho mais secundária, que pronto, se resolver, resolveu, se não resolver também está tudo bem. E compreender depois, vamos ver, não é? Como é que tu te alinhas dentro disso. Mas o primeiro passo é conversar com estas pessoas, conhecer mais estas pessoas. Ah, podes, se tu tiveres já alguma audiência, alguma comunidade, podes perguntar. Eu fiz isto nesta semana, que é perguntar às pessoas dentro da minha newsletter quais é que são os desafios que elas estão a passar, os desejos que elas têm neste momento, o que é que elas estão a querer alcançar neste momento e também como é que eu posso ajudá-las melhor para isso. Até acho que vou deixar também aqui o questionário, são literalmente 2 perguntas. Vou deixar também aqui na descrição, caso tu também sintas de partilhar comigo, porque nós estamos sempre a aprender e nós só perguntando é que sabemos, não é? Então, perguntar o que é que a pessoa está a passar e como é que tu podes ajudar. É tão simples quanto isso e podes fazer de uma forma bem orgânica, não precisa de ser algo super formatado ou algo super formal. Pode simplesmente ser fazer uma sondagem no Instagram, ou pode fazer um questionário com 2 perguntas, ou pedir às pessoas para responder ao teu e-mail na newsletter. Pode ser fazer uma pergunta e pedir às pessoas para responder nos comentários. Ou seja, há várias formas de o fazer. Eu sugiro sempre que seja de uma forma quase que privada, ou seja, um questionário ou umas mensagens na mensagem privada, porque às vezes é um bocadinho desconfortável para a pessoa estar a partilhar, lá está, os seus desafios, as suas dores ali para toda a gente ver. Então, assim, um formato onde as pessoas possam partilhar de uma forma privada, até às vezes mesmo de uma forma privada que tu não saibas, anónima no caso, não consigas identificar quem é que é a pessoa, também pode ajudar. Ahm, Isto para que ela partilhe com leveza, com abertura e sem sentir que pode ser que esteja a ser julgada ou qualquer coisa desse género. Então, perguntar às pessoas o que é que elas estão a sentir, o que é que elas estão a passar, como é que tu as podes ajudar. Este é o primeiro lugar, alinhar com os teus clientes para que as tuas soluções, as tuas ofertas possam estar também alinhadas com isso. E depois, assim é muito mais fácil tu, ponto 1, gerar vendas e gerar rendimentos para o teu negócio e ponto 2, realmente gerar impacto, não é? Porque voltamos um bocadinho àquela conversa de se nós estamos a tentar solucionar um problema que não é assim um grande problema, então também não tem muito interesse e também não há um impacto tão grande. Mas nós conseguimos solucionar uma coisa que é realmente um desejo muito grande ou que é um obstáculo muito grande, aí sim é um impacto maior. Então, às vezes nós podemos querer fazer coisas um bocadinho mais superficiais, mas o meu convite é realmente ir um pouco mais a fundo, e eu sinto que, e já falámos sobre isto no podcast, que o convite está a ser a profundidade. Então, vamos a fundo também nas soluções que nós oferecemos, vamos aprofundar o nosso nível de serviço, aprofundar aquilo que nós estamos a querer, a forma como estamos a querer servir as pessoas e permitir que elas possam ser acompanhadas também com esse nível de personalização, de individualização e de profundidade, ok? Portanto, este é o primeiro passo, alinhar com os teus clientes, e, no fundo, perceber também um pouco qual é que é a sua capacidade para investir. Este é um ponto interessante que eu lembro-me agora. Qual é que é a capacidade de investir? Novamente, às vezes nós queremos oferecer um preço um pouco mais alto, mas os nossos clientes estão no início da sua jornada, ou então lá está, é uma coisa que eles não querem muito resolver, então não estão muito dispostos a pagar um preço mais elevado por isso. Então aqui também fazer este match para depois também alinhar na parte do preço, ok? Então, primeiro passo, alinhar com os clientes. O segundo passo, que é muito importante e que eu sinto que às vezes se salta, é o alinhar contigo mesma. O que é que está a te entusiasmar neste momento? Quais são
os temas, as soluções, as áreas que tu estás a querer realmente trazer ao de cima e criar qualquer coisa em relação a isso. O que é que te está a entusiasmar neste momento? Também o que é importante para ti, e importante para ti neste caso é mais no sentido de o que é, se é importante para ti, por exemplo, a liberdade, o que é que tu tens de construir no teu negócio em termos de ofertas para que tu possas viver esse valor? Ou se, por exemplo, é importante para ti estar em casa ou estar disponível depois de uma X hora para ir buscar as crianças à escola, para fazer alguma coisa que seja importante para ti. Então, isso também é uma coisa que tens que ter em conta quando estás a criar as tuas ofertas, para que possas então ajustar e criar em alinhamento contigo e pôr o teu negócio e as tuas ofertas na tua vida e não ao contrário, não é? Nós às vezes fazemos ao contrário, nós fazemos o negócio e fazemos o calendário e tudo mais do negócio e depois queremos pôr a vida lá pelo meio. E eu acredito que pode ser ao contrário se nós criarmos desde a fundação dessa forma, ou seja, eu vou viver e é importante isto, isto e isto para eu poder viver e depois aí sim vou colocar o meu negócio e aquilo que é a minha capacidade. E este é um outro ponto muito importante, é a questão da capacidade. Se, por exemplo, vais ter mentorias ou sessões individuais, quantas pessoas é que tu consegues servir por dia, por semana, que seja leve e que seja alinhado contigo? Isto é muito importante porque eu não sei quanto a ti, mas, por exemplo, eu não tenho qualquer interesse em ter uma agenda cheia, como se costuma dizer. Eu, se tiver mais do que uma sessão por dia, às vezes já é um bocadinho mais desafiante para mim. Então, esse é o meu limite, essa é a minha capacidade. Então, eu sei que se, por exemplo, eu tiver uma sessão num dia à tarde, se calhar no dia seguinte de manhã não vou ter nada, vou só ter à tarde, ou então deixo um dia de intervalo. Então, nós temos de compreender muito bem qual é que é a nossa capacidade e em termos de energia, em termos de tempo, e lá está, encaixando na nossa vida e não ao contrário. Então, perceber qual é que é a tua capacidade. Por exemplo, neste caso, dei o exemplo das sessões individuais, mas pode ser mesmo um programa em grupo, se que podes não sentir a capacidade neste momento de servir a centenas ou mais de dezenas de pessoas ao mesmo tempo. Então, pões um limite menor e está tudo bem. E como eu disse, isso depois nós vamos no último passo ajustar tudo, não é? Porque isso vai influenciar o preço, isso vai influenciar outras coisas, mesmo a forma como tu te posicionas. Ah, mas é muito importante este ponto de, ok, como é que eu posso fazer ao contrário? Esta é a minha vida, isto é o que é importante para mim neste momento, esta é a minha capacidade, e agora como é que eu posso também enquadrar isto nas minhas ofertas, enquadrar isto naquilo que é a minha disponibilidade para servir. E eu acho que este também é o grande benefício de nós termos o nosso negócio próprio, não é? Não é aquela coisa fechada das 9 às 6, que nunca era das 9 às 6, e, e que é muito. Nós não tínhamos muito controle sobre o nosso calendário, havia reuniões, havia isto, havia aquilo outro, e no nosso negócio próprio, essa é a grande vantagem, é que nós podemos criar a partir da nossa vida e não tentar depois encaixar tudo, ok? Então perceber qual é que é a tua capacidade, perceber qual é que são as coisas que são importantes para ti neste momento, perceber o que é que te entusiasma e também perceber um pouco o que é que te diferencia, não é? No fundo, o que é que te distingue. Um, eu acho que este ponto entra aqui nesta parte de alinhar contigo, porque é trazer um pouco mais de ti para cima da mesa, não é? Trazer mais de ti para o teu serviço, trazer mais de ti para o teu produto. No fundo, perceber dentro de tudo aquilo que existe no mercado digital, o que é que tu vais trazer de diferente? Como é que tu fazes diferente, não é? Se calhar há 1000 pessoas que fazem sessões, sei lá, de terapia, mas tu vais fazer de uma forma diferente e porque tu és tu. E é interessante que eu estava a ler ainda ontem um livro que estava a falar sobre isso. Chama-se Worthy, da Jamie Lima. Eu depois vou pôr o nome dela e do livro na descrição também. E ela estava a dizer que nós temos muito esta crença de que se uma pessoa já fez eu não posso fazer porque já está feito, mas no fundo já está tudo meio que feito e está tudo bem, mas nada, as coisas não estão feitas da forma como tu fazes e tu sendo única e replicável, aquilo que tu fazes também é único e replicável. Porque senão, imagina, nós às vezes precisamos um pouco de dar um passo atrás. Não haveria, sei lá, imensas marcas de papel higiênico, ou de detergente da louça, ou de roupa, ou seja do que for, coisas mais simples, ou não é?
às vezes nós, como é um negócio próprio, como é uma marca pessoal, às vezes fica um bocadinho mais, assim, mais tenro, como eu costumo dizer, assim, mais tender, fica mais próximo do nosso coração e mais sensível. E é natural, não é? E nós às vezes questionamos muito, mas será que isto tem valor? Será que isto é diferente o suficiente? Será que isto alguém vai querer? Mas não é porque já foi feito por outra pessoa que vai ser igual à forma como tu fazes. Então, eu acho que é muito importante nós, nesta parte do alinhamento, nós realmente sentarmos um bocadinho connosco e perguntar o que é que isto, como é que eu faço isto diferente? Como é que eu trago um tom diferente a isto? Que sim, pode ser que já tenha sido feito e, honestamente, em termos de negócios, é bom que já tenha sido feito. Porque é muito mais fácil tu teres um negócio que já foi testado por outras pessoas do que estar a tentar fazer uma coisa super nova, super inovadora, que tu ainda tens que estar a educar o público sobre o que é e como é que não é e como é que funciona e não é, e as pessoas se calhar não verem valor logo no início. Isto é uma coisa que nós aprendemos na gestão, tu não precisas de reinventar a roda, não é? É simplesmente depois como é que tu vais posicionar, como é que tu te vais diferenciar e é muito mais fácil tu criares um negócio que já foi testado do que estar a tentar fazer alguma coisa do zero. Então, da próxima vez que estiveres a achar que não tens nada para trazer em cima da mesa ou que não estás a fazer uma coisa completamente nova, lembra-te, ainda bem, ainda bem que não estás a fazer uma coisa completamente nova, completamente inovadora. Já foi testado, tu já sabes que funciona. Agora só tens que perceber como é que funciona para ti. E esse é que é o real desafio. Como é que isto pode funcionar para mim? O que é que eu trago de diferente para esta coisa que eu já sei que funciona? E acho que isto eu vou dizer isto várias vezes. Eu já sei que isto funciona. Eu já vi isto a funcionar para outra pessoa. A outra pessoa não é melhor que tu. Ela simplesmente percebeu o que é que funciona para ela. Então tu também vais perceber o que é que funciona para ti e depois vais trazer isso para cima da mesa com essa confiança de que só o simples facto de seres tu a fazer já o faz diferente e já o faz merecedor de ser visto, de ser celebrado, de ser investido, valorizado, o que for, ok? Então, ainda bem que estás a fazer uma coisa que já foi testada, quer dizer que funciona, e agora é como é que tu podes tornar isto mais teu, como é que tu podes trazer mais de ti para cima da mesa, e isso é mais do que suficiente, ok? Então, este é o segundo passo, é o alinhamento contigo mesma, em termos de o que é importante, em termos da tua capacidade e em termos daquilo também que te distingue. E aqui algumas coisas já vão começar a ser triadas e filtradas, não é? Porque imagina, se eu não tenho muita disponibilidade para fazer sessões individuais, porque sou uma pessoa como eu, que não gosta de ter imensas sessões pela agenda, então se calhar vou experimentar uma coisa em grupo ou vou experimentar uma coisa que esteja sempre disponível, como um curso ou um recurso, qualquer coisa assim, que esteja sempre disponível e que as pessoas possam fazer, não é? Ao seu ritmo e eu não tenha que estar tão dentro. Ou se, por exemplo, eu sei que quero ir buscar as crianças à escola a uma certa hora e então eu sei que aquela hora eu não posso mais trabalhar, então eu tenho um limite, e isto é importante. E dentro desse limite, o que é que eu quero, o que é que eu quero priorizar, não é? Será que vou priorizar um programa em grupo que tenha um maior potencial de rendimento ou será que vou a potenciar, também pode ser, um programa, uma mentoria que também, se for uma mentoria de um nível mais alto, também tem um maior potencial de rendimento. Ou seja, aqui depois já começamos a brincar e é essa parte também que é divertida. Já começamos aqui a brincar e perceber como é que as coisas podem se encaixar dentro da tua vida e dentro da tua visão para o teu negócio. E depois entramos na terceira fase, na terceira etapa do alinhamento, que é alinhar com o mercado. E isto aqui engloba muitas coisas, honestamente, mas é também a maior parte de diversões, porque tudo pode acontecer. E é onde tudo se encaixa. É onde tu vês as tuas ofertas como um todo, como um ecossistema, e percebes se elas estão congruentes entre si, estão congruentes com o teu cliente, estão congruentes contigo mesmo, e como é que elas se encaixam, não é? Se eu tiver, por exemplo, uma mentoria individual, como é que ela vai se encaixar com aquela mentoria em grupo? Como é que vai se encaixar com o curso? Como é que se vai encaixar até em termos de comunicação e de marketing? Como é que vai se encaixar a forma como eu comunico uma coisa, como é que eu comunico outra? Mas vamos por partes. Se calhar vamos por partes. Primeira questão é perceber como é que funciona como um todo. Se não temos principalmente ofertas que, como se costuma dizer, que se canibalizam.
Ou seja, eu não ter uma oferta para a mesma pessoa no mesmo nível de desafio, no mesmo nível de objetivos e também no mesmo nível de investimento, ah, e com, no fundo, uma solução que é muito parecida. Então é ter um posicionamento distinto o suficiente para que uma pessoa consiga chegar e perceber: ok, esta é para mim, esta é para mim. Então é muito importante esta questão de não ter, se calhar, ofertas dentro do teu ecossistema que estão uma a lutar contra a outra. É importante que elas fluam entre si e que, lá está, uma pessoa consiga chegar a ti e perceber: ok, se eu tenho este desafio, eu vou para esta oferta. Se eu tenho este desafio, ou se eu tenho este nível de, quero este nível de suporte, eu vou para esta oferta. Percebes? Então é um pouco olhar para as coisas como um todo e não só para a visão micro de como é que eu olho para esta oferta. Olhamos para um todo, como é que tudo funciona, como é que se encaixa, como é que é esta jornada. Isto é uma coisa que eu adoro fazer com os meus clientes dentro do Catalyst, porque é realmente interessante perceber, ok, alguém chega até ti, qual é que é o primeiro passo, não é? E às vezes é interessante perceber um pouco as lacunas, não é? Se, imagina, tu só tens uma mentoria de um nível super elevado, ou uma mentoria individual de um nível super elevado, ou um investimento grande, uma pessoa que chega até ti, uma pessoa que chega até ti, agora parecia que não estava a filmar, desculpa. Uma pessoa que chega até ti, hum, não vai dar um salto tão grande, não é? Eu não vou de repente investir 3.000 euros, 5.000 euros numa pessoa que eu acabei de conhecer e que eu nunca testei nada com a pessoa, não sei se gosto ou se não gosto. Então é importante ter isto em consideração. Será que vou ter uma mini oferta mais pequena ou vou ter um recurso gratuito que apresenta às pessoas sobre aquilo que eu faço e como é que eu me posiciono? Isto é muito importante para perceber o que é que faz sentido ou não. Pensa no teu ecossistema como uma coisa em geral, como é que as tuas ofertas se comunicam entre uma a outra e também como é que tu podes facilitar a tomada de decisão do teu cliente, não é? Não tenhas estes saltos muito grandes e que exigem mesmo um salto de confiança, não é? Então, se nós pudermos simplificar ao máximo esta experiência e este processo de compra, é muito mais fácil, tanto para ti, porque não tens que estar a fazer muita força para vender, quanto também para as pessoas, porque também não precisam de estar a dar estes saltos imensos de confiança para comprar. Então, este é o primeiro aspecto dentro do alinhamento com o mercado, é alinhar o teu ecossistema. E aqui também podes um pouco fazer pesquisa de mercado e perceber o que é que as pessoas da tua área também oferecem, o que é que não oferecem, como é que se posicionam e quais são os preços que aplicam. Mas eu diria que sempre com algum distanciamento, ou seja, se tu és uma pessoa que facilmente te comparas com os outros e depois começas a achar que não és merecedora e que o que tu estás a fazer não é suficiente, então eu aconselho-te a saltar este passo, ok? Se és uma pessoa que consegues manter esse distanciamento e consegues, ok, ir com curiosidade e perceber o que é que acontece, como é que não acontece, como é que a pessoa tem ou não tem, aí sim faz sentido. Mas se, lá está, se entras na comparação, então passa este passo. A segunda parte é sobre o preço, não é? Definiste o teu ecossistema, o preço é essencial a criar um preço alinhado à tua oferta, alinhado ao teu cliente e também alinhado a ti mesmo porque vais alinhar os teus objetivos financeiros, não é? Então é muito importante esta etapa e que também tem a ver com a parte do posicionamento em si. Ou seja, como é que tu vais criar uma mensagem sobre a tua oferta que te posicione na mente dos teus clientes ideais de uma forma que faça sentido para ti, que destaque o teu ponto diferencial, que nós já falámos, que destaque que tu és sim a ponte entre onde eles estão neste momento e onde eles querem chegar. Então tu e o teu serviço são essa ponte, esse veículo, não é? Como também se costuma dizer. Então como é que tu desenhas uma mensagem que torna o teu posicionamento claro, e isto é muito interessante porque ajuda imenso na parte da venda e ajuda imenso na parte de as pessoas perceberem realmente o que é que tu fazes, como é que tu podes ajudar, como é que os teus serviços as podem ajudar e ajuda a distinguir de tudo o resto que existe no mercado, nas outras pessoas da tua área. Lá está. Qual é que é o teu pontinho de diferenciação que faz as pessoas a sentirem, ok, é isto, é esta pessoa, é este o sítio, é este serviço. E, e diria até que é muito interessante, e aqui voltamos aqui ao tema do merecimento e tudo mais, mas é muito interessante nós pensarmos que da mesma forma como, e
pensa mesmo, tu como cliente, talvez tenhas pessoas ou serviços que tu chegas e é: "Ai, ainda bem, finalmente alguém que me percebe, finalmente alguém que parece que fala a minha linguagem, finalmente alguém que faz exatamente aquilo que eu preciso que seja feito, ou que dá exatamente o tipo de suporte que eu estava à procura." Eu sinto que todos nós já tivemos esta experiência de é um alívio quando alguém parece que comunica exatamente aquilo que tu precisas de ouvir. Então, isto é um recordar de que as tuas ofertas são uma solução, são um bálsamo que as pessoas necessitam. O teu trabalho é um bálsamo que as pessoas precisam. Então, não ter medo de comunicar exatamente e ser muito clara em relação àquilo que tu fazes, o que é que tu fazes diferente, porque imagina essa sensação do outro lado de alguém que te lê ou te ouve e sente esse alívio, cheguei, finalmente. Ahm, então, não ter medo de comunicar aquilo que tu fazes e o teu diferencial e depois um pouco manter essa consistência na tua comunicação, na tua promoção, não é? No teu marketing, na tua página de vendas, quando comunicas nos canais onde tu estás. Então, manter essa consistência, manter essa congruência para que tudo faça sentido e que não seja, imagina, a pessoa chega ao Instagram e percebe as coisas de uma forma, vai ao teu site e já é de outra forma. Manter essa consistência, isso gera confiança, não é? Gera segurança por parte das pessoas, principalmente áreas que precisam de um pouco mesmo desta confiança, precisam mais deste nível de confiança. É muito importante haver essa coerência e, e eu sentir que eu posso confiar em ti, não é? Se eu for fazer uma coisa que é importante para mim, é relevante eu sentir que eu estou em paz contigo, que eu me sinto segura contigo e que contigo eu posso, lá está, sentir esse alívio de ok, tenho aqui uma pessoa que vai cuidar de mim, vai me ajudar e vai me dar a mão, e seja o que for, ok? E isto não é só para ofertas que sejam um a um e que haja este tipo de apoio assim um bocadinho mais individual e personalizado. Eu acho que é com tudo. Ahm, é uma sensação e é uma experiência que nós podemos proporcionar em todo esse tipo de ofertas. E esse é um outro ponto que eu acho que é muito interessante, que é a questão da experiência de cliente. Isso é uma coisa que eu podia falar durante horas e talvez vá falar no futuro, porque proporcionar uma boa experiência do cliente é algo essencial. É como tu, se tivesse uma loja física, tu irias proporcionar uma experiência ao cliente desde o minuto que ele vê a porta da tua loja até ao minuto em que entra, até ao minuto em que compra ou que experimenta ou o que for, até ao minuto em que sai e mesmo depois, não é? Como, o que é que ele sente quando chega à casa e abre o pacote, o que for. Então, da mesma forma, nós podemos proporcionar uma boa experiência de cliente aos nossos clientes no digital. Ahm, desde o minuto em que eu te conheço, desde o minuto em que eu vou à tua página de vendas e decido qual é que é o próximo passo. Se é claro qual é que é o próximo passo, ou a pessoa fica ali meio que a navegar dentro da página ou dentro do teu perfil ou o que for. Se é claro qual é que é o preço, o que é que eu tenho que investir, o que é que eu tenho que fazer. Se todo o processo da venda em si é um bom processo, se o processo da entrega do produto, do serviço em si é um bom processo e também o pós. Portanto, isto aqui eu talvez vá fazer um episódio só sobre experiência de cliente, porque é mesmo muito importante. E entra aqui porque é também a parte da diferenciação. E tens que alinhar um pouco o que é que tu queres fazer e que tipo de experiência é que tu queres proporcionar aos teus clientes, não é? Se tu queres proporcionar, por exemplo, algo mais premium, mais de luxo, tu vais ter que alinhar de acordo com isso. Se tu queres uma sensação, por exemplo, de comunidade, como é que tu vais trazer as pessoas para a tua comunidade de uma forma que elas não se sintam acanhadas ou que elas não sintam que têm que ter e entrar assim em pezinho de lãs, como é que tu podes? Não, entra para a festa, vamos, e a pessoa entra e já é envolvida, percebes? Ahm, portanto, é muito importante perceber qual é que é o tipo de experiência que tu queres proporcionar aos teus clientes e depois criar os sistemas e os processos para que isso aconteça. Eu sei que é algo que tem pano para mangas, eu acho que nós vamos falar mais à frente. Diz-me se tu tiveres também curiosidade para eu falar mais sobre isso, mas realmente essa questão de alinhar aquilo que tu queres transmitir, alinhar a comunicação, alinhar como é que tudo funciona como um ecossistema, como um todo. Esta é a terceira parte, é onde dá para brincar muito. Outro aspecto também é como é que tu vais promover, como é que tu vais vender, se é algo que está sempre disponível, se vais fazer lançamentos, ahm, se é uma coisa que está aberta, imagina, uma ou duas vezes por ano, ou se está sempre aberto, ou se é tipo, cada ano é uma coisa diferente.
Isto é que tu vais definir e vais escolher algo que esteja também alinhado contigo, com o teu cliente e também com aquilo que acontece no mercado. Portanto, estas são as 3 fases, as 3 etapas, eh, que são necessárias cada vez que nós vamos pensar nas nossas ofertas, como é que nós vamos organizar os nossos serviços, os nossos produtos e o nosso servir para os nossos clientes. E desta forma conseguimos gerar mais vendas. Quando estamos alinhados, isto tudo está alinhado, as vendas fluem com muito mais facilidade. E o impacto também, não é? Porque é um impacto e esta é uma reflexão que eu tenho feito muito, é um impacto que prioriza-te também a ti e tem-te também em conta, não é? Que às vezes nós queremos muito ajudar e servir e esquecemos de nós, mas é muito importante aquela segunda parte de não, vou olhar para a minha vida e depois vou enquadrar isto que eu quero fazer dentro da minha vida. Então, estes 3 pontinhos, que é muita coisa, é um pano para mangas, e é por isso também que, por exemplo, eu tenho dentro das minhas mentorias todo este espaço para nós alinharmos isto e para criarmos isto com o apoio de alguém que consiga te ajudar a ver a big vision, não é? A visão maior de tudo aquilo que está a ser criado e como é que as pecinhas do jogo se encaixam entre si. Mas é uma coisa que eu adoro fazer e que neste momento estou a fazer para o meu próprio negócio, então vou relembrar-te que vou deixar o questionário aqui para que também possas preencher caso sintas que queiras partilhar. Vou deixar aberto tipo forever. Portanto, mesmo que vejas depois, podes responder. Hum, e diz-me quais é que são os teus maiores desafios neste campo de perceber quais são as ofertas, não é? Se é na parte do alinhar com o cliente, se é na parte de alinhar contigo, ou se é na parte de alinhar com o mercado. Onde é que tu gostarias que eu depois também aprofundasse mais? Porque realmente é pano para mangas, mas é muito importante. Porque a partir daqui vem tudo, não é? Então, não adianta muito tu estares, por exemplo, muito focada no marketing, a comunicar imenso o teu negócio e tudo mais, se tu depois não tens as ofertas que estejam alinhadas contigo e com o teu cliente. As pessoas conhecem-te, ok, é muito giro, mas depois não avançam porque não sabem bem para onde avançar, está um bocado confuso ou está um bocado desorganizado. Esta é uma parte, isto é um dos erros que eu cometi no início do meu negócio. Eu comecei logo na parte da comunicação, que era também o que eu estava mais à vontade, então era comunicar, 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 mas não tinha nenhum sítio para onde levar as pessoas, não tinha ofertas já organizadas, já bem definidas, já bem estruturadas, mesmo em termos lá está do posicionamento, da mensagem e tudo isso. E então acaba por ser um pouco, começas a ouvir grilos, mas é porque tu também não organizas esta parte. Então, este é o meu convite para ti hoje, é o convite para mim também. Então, é o meu convite para alinhar as tuas ofertas, alinhar os teus serviços, alinhar os teus produtos, para que o resto do ano consiga fluir muito melhor e consigas gerar mais vendas e mais impacto através do teu serviço, através deste alinhamento e desta noção do que é o teu serviço, o que é o teu servir. Então, deixa as dúvidas ou os pedidos de aprofundamento nos comentários. Muito obrigada por estar desse lado e vemo-nos no próximo episódio.